Calma, hoje o plantão não é policial. Com toda essa bagunça que o São Paulo virou, o São Paulo anunciou o reforço de Danielzinho. Mas você conhece o ex-jogador do Mirassol? Hoje fizemos uma análise completa sobre a carreira, números e as primeiras palavras do jogador, inclusive com uma opinião do torcedor do Mirassol. Vem comigo! Feito na voz, tá ligado? Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fett. Meu nome é Adalto Farias. Hoje vamos falar sobre Danielzinho, o volante ex-Mirassol contratado pelo São Paulo. É o primeiro reforço para a temporada 2026. Mas você conhece Danielzinho? Fica aqui comigo que você vai saber um pouco sobre a carreira, números e história e também as primeiras palavras que o jogador já deu à torcida tricolor. Vamos começar aí conhecendo primeiro Danielzinho. Daniel de Oliveira Sertanejo. 31 anos, natural de Andradina, São Paulo, tem 397 jogos, 21 gols e 27 assistências. O volante chega por 2 temporadas ao São Paulo Futebol Clube. O menino que tinha o sonho de se tornar peão de boiadeiro acabou atendendo um desejo de seu avô em se tornar jogador de futebol, como vemos no vídeo a seguir. É um menino que sonhava em ser um peão de rodeio. Depois de um pedido do meu avô, passou um tempo, ele acabou se adoecendo, perdendo a vida e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, agora eu preciso, eu vou honrar aquilo que ele tinha me pedido. Cada vez que eu assino um contrato, cada vez que eu entro em campo, cada vez que eu vivo um momento assim no futebol, não tem como deixar de pensar, sabe? Não tem como não lembrar, porque foi a pessoa que me deu assim uma palavra, um direcionamento final para minha escolha, né? Então tem essa história aí por trás de tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu estou fazendo. E é algo assim que me emociona e que me fortalece diariamente. Mas Danielzinho, jogador muito conhecido aqui do interior de São Paulo, rodou o Brasil antes de chegar, principalmente a Novo Horizontino e Mirassol, times no qual ele se consolidou nas últimas temporadas. Vamos ver um pouquinho da carreira por onde passou o Danielzinho. O São Paulo será o 14º clube de Danielzinho em sua carreira, que se profissionalizou no Itapirense. Logo na sequência se transferiu ao Marília e despertou o interesse do Atlético Mineiro, na qual foi contratado à base. Passou pelo Boa Esporte, Paraná, Ferroviária, o Oeste, o Audax de Osasco, o Coimbra de Minas Gerais, e o Linense e, por final, o Sampaio Correia do Maranhão. Como vocês viram, Danielzinho rodou vários times antes de chegar ao Novo Horizontino em 2019. Se profissionalizou lá em 2011 no Itapirense, apesar de ter rodado aí algumas equipes, inclusive a categoria de base do Atlético Mineiro. Ele vai a 2019 ao Novo Horizontino, na qual fica por 4 temporadas, e aí começa a ter um pouco mais de seu nome reconhecido no mercado do futebol, principalmente ali na Série B. Em 2022 ele vai ao Mirassol e aí consegue o acesso à Série A e faz uma ótima temporada em 2025. Vamos ver os números do Danielzinho, tanto no Novo Horizontino quanto no Mirassol, e algumas jogadas e gols aí efetuados pelo jogador. No Novo Horizontino, de 2019 a 2022, foram 122 jogos, 11 gols e 6 assistências. Já no Mirassol, de 2023 a 2025, foram 145 jogos, 6 gols e 13 assistências.
Bom, e nada melhor que ninguém que o próprio torcedor do Mirassol para trazer uma análise mais completa sobre a temporada 2025 do Danielzinho e essa transferência ao São Paulo, né? O quanto ele fará falta à equipe do Mirassol. E a gente acabou falando com o Tailton Souza, do perfil Loucos pelo Mirassol FC, que trouxe a sua opinião e também um pouco da análise do Danielzinho. Vamos ver aí no vídeo a seguir. Fala, galera do Fast Tricolor. Muito prazer, meu nome é Tailton, eu sou o Louco pelo Mirassol FC. Acompanho o Mirassol há muito tempo e eu vi que o São Paulo tem aí o Danielzinho como primeira contratação do ano de 2026. O que eu tenho pra falar do Danielzinho? Cara, ele é um jogador que tá com a gente aqui desde 2023. Ele passou por 3 temporadas, nos ajudou muito nas campanhas de 2023, 2024 e 2025. É um jogador polivalente. Ele não tem uma estatura muito alta, mas briga com os zagueiros, divide bola. Aqui ele jogava como segundo volante. A gente chama ele aqui de motorzinho do Leão. Ele é um cara muito, mas muito importante mesmo para nós aqui do Mirassol. Um pilar fundamental no esquema tático dessas 3 temporadas. Não teve muito... Ele teve uma sequência muito grande, porque ele sempre jogou como... Ele sempre foi titular do time, não tem histórico de lesões. E, cara, é um jogador muito, mas muito, muito bom mesmo. Espero que, né, ele consiga desempenhar muito bem aí as funções, né, que ele tiver aí junto com o Crespo no São Paulo. Um abraço a todos vocês aí, valeu? Bom, o torcedor do Mirassol deve sentir a falta de Danielzinho nesse esquema encaixado e que rendeu a 4ª posição no Campeonato Brasileiro, classificando inclusive o Mirassol a uma vaga direta à Copa Libertadores 2026. Bom, mas o Danielzinho já chegou no São Paulo, fez testes físicos e já deu as suas primeiras palavras ao torcedor tricolor. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que Danielzinho já fez ao SPFC Play nessa semana. Camisa desse peso aqui é fantástico, é honroso, né? É um privilégio que para poucos, e graças a Deus, assim, tô tendo essa oportunidade e eu me sinto muito satisfeito, muito feliz. Cara, chegar num clube desse nível, né, a gente começa a ver os jogadores que, né, não só pela essa minha possível vinda antes, né, poder vir para cá, mas os jogadores, o nível dos jogadores, os atletas, né, jogadores de seleção, enfim, e chegar aqui e poder encontrá-los assim, estar do lado deles, assim, é um privilégio e é algo assim que um dia foi sonhado, sabe? Eu, quando pequeno, sempre fui torcedor de São Paulo, a família inteira, né? Grande parte da minha família. E é claro, quando você é pequeno, você sempre sonha de um dia jogar. A partir do momento que você coloca um sonho de ser, o sentimento de ser um jogador de futebol, a sua referência é o time que você torce. Isso eu acho que é natural de toda criança que sonha de pequeno, né? A referência se torna o time de coração. Sonhei um dia e estar aqui concretizando esse sonho aqui é muito louvável. Então só tenho que agradecer. É que eu mudei minha posição bem, né? Assim, era atacante de beirada, extremo, enfim, né? Daqui a pouco o tempo foi passando, fui me adaptando, me moldando e hoje eu acabo me tornando um volante, né? Segundo volante no meio de campo, enfim. O São Paulo, ele sempre foi um ninho de jogadores de muito alto nível, né? Acho que para falar do meio de campo não tem como você não falar do Mineiro e do Josué, por exemplo, assim. Então, acho que é os caras que são uma referência, assim, da posição aqui no clube. Então, os caras que deixam um legado, assim, muito grande, sabe? Então, os caras que são referência. Então, rapaz, quanto na base, assim, eu era de beirada, assim, era muito rápido, assim, tinha como característica a velocidade, a questão dos dribles, enfim. E aí, com o passar do tempo, conhecendo outros treinadores, outras filosofias de jogo, e aí foi me adaptando àquilo que eu me sentia mais feliz jogando. E fui me encontrando na posição. E hoje, assim, me encontrei, estou muito feliz, sou feliz jogando ali, sinto o prazer de jogar no meio de campo. Enfim, hoje eu me encontrei assim, me encontro numa posição que eu acho que eu posso contribuir muito mais para o time. Cara, depende do comando do treinador e depende da estratégia de jogo para aquele jogo, sabe? Tem jogo que você vai acabar avançando um pouco mais, acabar infiltrando mais, chegando mais com medo. Tem jogo que você vai ficar um pouco mais recuado, jogando por trás. E aí você fica mais como um volante mesmo, né? Mas de acordo com o jogo vai pedindo, você vai se desenvolvendo, vai fluindo com o jogo, aí você acaba tendo essa dinâmica. Mas acho que é por conta da característica minha, né? De ter essa dinâmica, assim, acabo movimentando mais e acaba parecendo que eu tô em todo espaço do campo. A torcida tricolor, que é o Danielzinho, passando aqui para poder deixar um abraço e dizer que estou aqui
para atingir os objetivos do clube, para poder atingir a expectativa, não só interna aqui dentro, mas também a expectativa da torcida. Conto com a força de vocês, estou aqui para poder lutar, para poder trabalhar em busca de coisas grandes, que é onde o São Paulo tem que estar. Panorama geral apresentado sobre o novo reforço do São Paulo na temporada 2026. Me parece ser um bom reforço, né? Pontos fortes aí do Danielzinho. É um jogador que tem um preparo físico muito importante, né? Um jogador que está em toda a parte do campo. Como o próprio Tairton falou, é um jogador que corre o tempo inteiro, chamado como motorzinho do Mirassol, e estava no time muito bem encaixado, que vem tendo ali uma sequência de temporadas na qual ele se destacava. Veremos agora com uma camisa muito mais pesada, com torcida, né? Como que o Danielzinho sentirá. Pelo histórico de carreira dele, o único clube grande na qual ele passou e de massa foi o Atlético Mineiro, na qual ele teve pouquíssimas oportunidades. Então, é a primeira vez em 31 anos que ele vai ter a oportunidade de jogar no time grande, e isso pesa contra o jogador. Outra coisa que me deixa muito intrigado é a quantidade de jogos. Apesar de ter feito 50 jogos pelo Mirassol, ele não é um jogador que vem fazendo grandes temporadas do ponto de vista de jogos, e com 31 anos, sabendo como o São Paulo funciona, é uma coisa que me preocupa bastante. A idade elevada, junto à questão do próprio setor, né? Que é um setor que sofre muito, não teve destaques individuais importantes, e sim muito negativos. Alisson caiu muito, Pablo Maia sofrendo com lesões e não voltando a jogar um bom futebol, Luiz Gustavo com problema sério de saúde e deixando a equipe agora, Bobadilla, que teve uma ascensão momentânea, principalmente com a chegada do Crespo, mas é um jogador que oscila muito, né? Marcos Antônio, que sofre muito com lesões, é um bom jogador, talvez que encaixe bem a esse estilo do Danielzinho, mas o Danielzinho é um jogador de baixa estatura, né? E o São Paulo fica com essa primeira bola ali comprometida do ponto de vista de bolas pelo alto. Enfim, tudo isso é um ponto para que o Crespo trabalhe no decorrer. Mas me parece ser bom jogador, sim, equilibrado aí as questões técnicas e físicas, pode ser um jogador que agregue muito, né? Outro ponto importante, o jogador se declarou São Paulino também, e acho que esse é o principal ponto, né? Os jogadores só vêm ao São Paulo hoje por ter esse amor ao clube, né? Esperamos que ele consiga aí desempenhar um bom futebol e trazer bom resultado. Bom, para você que chegou até aqui, fica o convite, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse conteúdo, porque é muito importante para que cada vez mais a gente chegue a mais São Paulinos. E comente aqui o que você achou da contratação de Danielzinho ao São Paulo para a temporada 2026. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!